Eu quero começar com uma pergunta desconfortável. Se Jesus entrasse hoje em muitas igrejas, ele encontraria uma igreja influenciando o mundo ou um mundo influenciando a igreja? Porque o diabo não precisa fechar igrejas para destruir uma geração. Basta convencer a igreja a se parecer e aceitar o mundo. Atenção ao que eu vou te falar da parte de Deus nesse vídeo. Existe algo sério acontecendo silenciosamente diante dos nossos olhos e talvez você não percebeu. Não estamos vendo igrejas fecharem suas portas apenas. Estamos vendo igrejas abrirem mão de suas convicções. O pecado perdeu o nome, a verdade virou apenas mais uma opinião e a santidade virou opção. E o mais assustador não é que a sociedade tenha se afastado de Deus. O mais assustador é que, em muitos lugares, a igreja está aprendendo a viver sem a direção, sem a vontade e sem a presença de Deus. A secularização não chega derrubando portas. Ela entra pela tolerância ao pecado, pelo silêncio diante da verdade e pela busca incessante da aprovação dos homens. E quando percebemos, o altar ainda está de pé, os cultos continuam acontecendo, as músicas continuam sendo cantadas, mas o fogo, a presença, já se apagou. A pergunta que devemos saber responder é: será que estamos vivendo o cristianismo transformador ou apenas uma versão religiosa da cultura moderna e vazia? Eu acredito que você conhece o texto onde o apóstolo Paulo dá um conselho muito sério à igreja que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora imagine um barco que foi criado para navegar sobre o mar, e enquanto o barco está na água, ele cumpre o seu propósito. O problema não é o barco estar na água, o problema é a água entrar no barco. Da mesma forma, a igreja foi enviada ao mundo, mas o mundo não pode entrar na igreja. A secularização é exatamente isso. Quando os valores do mundo começam a substituir os valores do reino de Deus. E hoje vemos uma geração que sabe tudo sobre tendências, mas pouco sobre santidade. Conhece celebridades, mas não conhece as escrituras. Tem milhares de seguidores, mas poucos discípulos. E a secularização não acontece de uma vez, ela entra lentamente. Primeiro, a verdade passa a ser relativizada. Depois o pecado deixa de ser pecado e passa a ser chamado de escolha. Então, a santidade é vista como um grande exagero. E por fim, a igreja normalizada e conformada passa a ver tudo de forma aceitável e começa a parecer mais com o mundo do que com Cristo. O grande perigo não é quando o mundo rejeita a igreja. O grande perigo é quando a igreja busca desesperadamente a aprovação do mundo e, infelizmente, vivemos dias em que muitos púlpitos substituíram arrependimento por motivação, cruz por conforto e transformação por entretenimento e animação de plateia. O Evangelho deixou de ser uma mensagem que confronta para se tornar uma mensagem que apenas agrada ao paladar da carne. Mas Jesus nunca chamou pessoas para se sentirem confortáveis. Ele chamou pessoas para carregarem uma cruz. E os efeitos da secularização não atingem apenas a igreja. Eles já atingem toda a sociedade. E quando Deus é removido do centro, o homem tenta ocupar o seu lugar. E quando o homem se torna seu próprio Deus, a consequência é a confusão moral, vazio espiritual, ansiedade, depressão e uma busca interminável por sentido. Nunca tivemos tanta tecnologia e ao mesmo tempo tantas pessoas perdidas, sem direção e sem saber o que fazer de suas vidas. Nunca tivemos tanta comunicação
e tão pouca conexão verdadeira. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouca sabedoria. A sociedade moderna está tentando curar feridas espirituais com soluções apenas humanas. Isso não é possível. Mas existe solução. A resposta para a secularização não é isolamento. A resposta é transformação. E o primeiro é voltar à palavra de Deus. Não existe avivamento sem escritura. Uma igreja forte não é construída sobre opiniões, mas sobre a verdade revelada por Deus. O segundo ponto é restaurar a vida de oração e busca da comunhão com Deus. Os grandes avivamentos da história nasceram em salas de oração, não em estratégias de marketing. Quando a igreja dobra os joelhos, o céu responde. O terceiro ponto é viver uma fé autêntica. O mundo não precisa de cristãos perfeitos. O mundo precisa de cristãos verdadeiros. Pessoas que vivem aquilo que prega, que são luz na escuridão, que permanecem firmes mesmo quando todos estão cedendo às tentações deste mundo. O quarto ponto é discipular essa próxima geração que está chegando. Se não ensinarmos nossos filhos a cultura, fará isso. Se não formarmos discípulos, o mundo formará consumidores. Precisamos transmitir valores eternos para uma geração cercada de influências temporárias e vazias, inúteis. A secularização pode parecer forte, mas ela não é maior do que o poder do Evangelho de Cristo. E você quer saber de uma grande verdade? Deus continua procurando homens e mulheres que não se curvem e não se curvarão ao espírito desta época. Pessoas que, como Daniel, permanecem fiéis em uma cultura corrompida. Pessoas que, como Elias, continuem defendendo a verdade quando a maioria escolhe o silêncio. Pessoas que, como Jesus, amem o mundo sem se tornar parecidas com ele. Então, a pergunta não é se a sociedade está mudando. A pergunta é: a igreja continuará sendo a igreja de Cristo? Porque quando a igreja volta à palavra, volta à oração e volta à santidade, ela deixa de ser influenciada pelo mundo e passa a influenciar o mundo. E para terminar essa reflexão, devemos entender que a secularização pode estar avançando, mas o reino de Deus também continua avançando. E enquanto houver uma igreja comprometida com a verdade, uma geração de homens e mulheres ainda poderá encontrar o caminho, a verdade e a vida que estão em Cristo Jesus.